Dr. Celso, por estar aqui participando desse bate-papo, aqui na nossa página Tururu na Mídia. Nós que vamos aqui entrar em um assunto, né, ver aí algumas pautas voltadas à administração pública do nosso município. E, Dr. Celso, novamente quero agradecer a Vossa Excelência por ter aceitado o nosso convite e estar participando desse bate-papo com a nossa página Tururu na Mídia. Então, seja bem-vindo. Bom dia, ouvintes aí do Tururu na Mídia. É com muito prazer, muita satisfação que eu estou recebendo o Taylor aqui na minha casa, aqui no Tururu, para esse bate-papo informativo aí, para as pessoas, atualizar as pessoas dos últimos acontecimentos aqui da administração municipal. E outros fatos que interessem. Estamos aqui para prestar os esclarecimentos necessários para que as pessoas tomem conhecimento de tudo que está acontecendo no nosso município, Taylor. Pois é, doutor, e hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, que é a transparência na gestão pública e possíveis irregularidades que estão sendo analisadas no município de Tururu. Antes de nós entrarmos, doutor Celso, nesse assunto, nessa pauta que é muito importante para todos aqueles que estão aí nos acompanhando através da Tururu na Mídia, a minha primeira pergunta é sobre a sua vida pessoal. Como o senhor chegou no município de Tururu? Nós sabemos, pelos fatos, que o senhor não é filho natural de Tururu, é isso? Isso, Taylor. Eu sou filho de Tururu por opção. Eu estou aqui, inclusive cheguei junto com o Monteirinho. Chegamos junto aqui na primeira campanha do Nonato Marinho, trabalhamos para eleger o Nonato. Nonato, grande amigo, que me faz uma falta muito grande, porque realmente era um irmão que eu tinha. A perca do Nonato foi uma dor muito pesada para mim, porque realmente nós tínhamos uma afinidade muito grande e muito meu amigo. Então eu me formei em Direito, sou do interior, sou de Acopiara, me formei em Direito e aos 21 anos e meio eu já era advogado e encaminhei pelo Direito Municipal, Administrativo e Eleitoral. E venho trabalhando nesses segmentos. Então, conheci o Nonato através do deputado Mais Loyola, eu acho. E fizemos uma amizade, e o Nonato queria ser candidato, me convidou para me visitar o Tururu. Quando eu cheguei aqui, onde hoje é a minha casa, encontrei um grande amigo, eu acho que foi um dos primeiros amigos que eu fiz aqui, que foi o Chico Babão. Cara de caráter, homem sério, decente. E quando eu olhei aqui, eu achei bonito o terreno, muito bem cuidado pelo Chico, e acabei comprando, construindo uma casa, e eu passo muito tempo aqui, porque isso aqui me traz uma paz muito grande, e eu acho muito bom trabalhar aqui por isso, porque é tranquilo, me traz uma paz boa. Nós temos aqui internet em todo o município, então não há dificuldade nenhuma em trabalhar aqui, em ficar aqui. Gosto daqui, a minha esposa gosta daqui, os meus filhos gostam daqui. Então foi assim que eu vim para o Tururu, trazidos pelos braços generosos do meu amigo Nonato Marinho. De fato, a gente que acompanha o senhor e acompanhou o Nonato nas suas campanhas, a gente via que o senhor realmente tinha um grande elo com ele, né? Uma parceria exorbitante com o saudoso Nonato Marinho. Era muito meu amigo. O Nonato era um cara extraordinário. Todas as vezes que eu estava aqui no Tururu, a gente se encontrava. Quando ele estava em Fortaleza, a gente se encontrava, conversava, almoçávamos junto. Ele gostava muito do restaurante que tem em Fortaleza, com o nome de Poranga. Então, ainda hoje eu chego lá e os garçons, o assunto é exatamente ainda o Nonato, porque todo mundo gostava do Nonato. O Nonato era um cara que era muito decente, era um cara positivo, a quem eu tenho o maior respeito à sua memória, e quando em vida tinha um respeito muito grande à nossa amizade.
E, doutor Celso, antes da gente entrar aqui numa pauta muito importante, eu vi que o senhor entrou num grupo agora de WhatsApp e lá no grupo a galera, como é uma galera que gosta muito de brincar, eu tenho visto que eles têm tirado assim uma algazarra com o senhor. Não é brincadeira, eu não... Aí a pergunta é, como é que o senhor lidar com... Eu lido com isso com muita tranquilidade, algazarra, os meninos brincando aí, eu não tenho ninguém ali violou a minha honra, muito pelo contrário, tudo foi uma brincadeira. Quem me botou lá foi o Lanzinho, que me jogou no grupo lá. E os meninos ficam brincando, ficam puxando o saco. É isso mesmo, é um grupo muito interessante até. Me colocaram ontem. E a gente brinca lá, eu absorvo tranquilamente. Ninguém me faltou com respeito. Tranquilo, eu absorvi com plena tranquilidade. De fato. E hoje, rapaz, eu não entrei nesse grupo ainda porque a internet aqui tinha caído, o técnico está aí consertando agora. Vou até entrar para saber das novidades. É um grupo bastante... E me chamam lá de água de salsicha. Água de salsicha. Mas água de salsicha ferve. Justamente. E, doutor Celso, agora, voltando para o que o público está esperando, o público que está em casa. Eu acompanho as suas redes sociais e vi um vídeo do senhor, né, que o senhor até falava a respeito de um vídeo que o nosso gestor, o prefeito municipal de Tururu, foi até um vídeo que ele fez acerca do pagamento dos funcionários. E o senhor fez um vídeo, e através desse vídeo começou uma repercussão grande. Ali eu fui brincar com o Monteirinho. O Monteiro é um jovem, eu sou bem mais velho do que o Monteiro é jovem, rapaz promissor, e conseguiu chegar à prefeitura de Tururu, tem o valor dele, é um homem de caminhada. Eu conheço muito bem casado com a André, que é uma menina muito bacana também. Agora a questão, Taylor, é porque tem acontecido muita coisa aqui no município de Tururu e nem o prefeito nem a primeira-dama sabe. Quando eu falo alguma coisa na realidade, eu não falo denigrindo a imagem de ninguém, não. Eu revido, entendeu? Eu revido. Eu não gosto de agredir ninguém, eu apenas revido. Mas na realidade é porque está acontecendo muita coisa aí que o Monteiro, eu tenho certeza que o Monteiro não tem conhecimento. Eu conheço o Monteiro. O Monteiro não tem conhecimento. Eu vou lhe citar um aqui que eu ainda não disse a ninguém. Eu tenho certeza que o prefeito não sabe que na Secretaria de Educação e na Secretaria de Saúde, 80% dos cargos comissionados, as pessoas trabalham no mesmo horário na Prefeitura de Itapipoca. Eu tenho certeza que o prefeito não sabe disso. Aí quando vier a situação para apurar, pega a gestora, pega os funcionários que não estão trabalhando e pega também o prefeito de forma invigilante, porque ele não é gestor. Ele é responsável pelas contas de governo. Ele não é responsável pelas contas de gestão. Mas quer queira, quer não, você está aqui desembolsando um determinado valor para servidores que não estão prestando serviço aos munícipes, sem dúvida nenhuma, isso traz um prejuízo muito grande para o município. O Tururu é um município que não é um município rico, que não tem uma renda consolidada, é um município que vive de repasses do governo federal, do governo estadual. Então, eu tenho certeza que muita coisa que está acontecendo aí, o prefeito realmente não tem conhecimento, até porque não tem como ter. Porque uma prefeitura dessa ela é muito complexa. Existe uma série de situações, porque a administração, depois da Constituição de 88, a administração ela se enveredou pelo caminho da descentralização, bem como pela força do Ministério Público. Isso veio tudo se adaptando depois da Constituição Cidadã, depois da Constituição Republicana de 1988. Então eu tenho certeza que muita coisa que acontece aí o prefeito não sabe. Eu tenho certeza. E o que a gente podemos destacar, doutor Celso, é que através dos seus vídeos que a gente tem acompanhado, tem despertado uma curiosidade muito grande nos munícipes aqui de Tururu, nos eleitores, e o motivo, doutor Celso, que o senhor começou a analisar possíveis irregularidades na gestão. Mas isso tudo começou de uma brincadeira, porque quando o Monteiro fez aquela dança, eu brinquei com ele, eu tenho certeza que ele não se chateou não, o Monteiro é tranquilo, menino,
Rapaz, o prefeito aqui eu conheço bem. O prefeito aqui tem um coração maior do que o povo. É um menino muito bacana. Eu conheço. Agora, infelizmente, está muito mal acompanhado. Muito mal acompanhado, porque o amigo, Taylor, o amigo, ouvintes aí do Tururu na mídia, o amigo é aquele que bate nas costas e diz que está tudo bem, não. O amigo chega e diz, rapaz, isso aqui está errado. Hoje é muito difícil você trabalhar numa administração ou ser prefeito do município sem oposição, porque toda unanimidade ela é burra. Tem a vereadora Edna que começou a fazer oposição à administração do prefeito. O prefeito ali era para fazer o quê? Aproveitar a situação dos reclamos da Edna para moldar a administração com humildade. Rapaz, a Edna aqui disse que aqui tem um buraco, já não tem mais. Quem ia capitalizar com isso? A população e o prefeito. E foram querer, no caso, caçar a Edna por conta que faz oposição. O Glaucio, presidente da Câmara, quando foi essa semana, disse que ia me dar um título de persona não grata. É um título que eu vou guardar com muita honra nos títulos que eu já tenho. Porque eu não quero ter reconhecimento dessa Câmara que está aí, não. Essa Câmara que está aí, Câmara, do jeito que essa Câmara está montada aí, vocês vão ver o desdobramento lá na frente se o Glaucio for reeleito. Vai ser um desdobramento terrível para o Monteirinho. Terrível. Por quê? Eu disse isso. Só porque o Glaucio, ele esqueceu de uma coisa. O Monteiro não é o doutor Bernardo. Aliás, o Zé Guilherme não é o doutor Bernardo. O Monteiro não é a Dona Ilzete. E o Glaucio não é o Pedro Filho. Porque o Pedro Filho é um político articulado. Sempre conversei com o Pedro Filho com o maior respeito também. E as coisas de política ficam para trás, sabe? Eu não quero mal de ninguém aqui. Se eu tenho inimigo aqui, eu não sei. Devo ter agora, né? Mas, retomando aqui o raciocínio, essa cultura que chegou ao município de Tururu com relação a sequestrar mandato de prefeito, ameaçar mandato de prefeito. Por que a Dona Ilzete foi caçada? Porque tinha uma lei que dizia que os diretores de escola tinham que ser de carreira. Então, como eu vinha falando, a Dona Ilzete foi caçada por conta que existia uma lei municipal que dizia que todo diretor de escola tinha que ser efetivo do município. Essa lei, na realidade, era uma lei para inglês ver, até então, porque todos os prefeitos nomeavam os cargos de livre nomeação, como tem que ser, cargos em confiança, cargos em comissão. Então, a Dona Ilzete foi caçada por conta disso. A Dona Ilzete não teve acusação de corrupção, a Dona Ilzete não tem uma ação de improbidade, entendeu? O que a Dona Ilzete sofreu foi exatamente o jogo da política. A Dona Ilzete neófita no ramo político, como o Monteiro também é neófito, mas o Monteiro tem uma base que a Dona Ilzete não conseguiu, no caso, conservar, e foi isso que aconteceu. Agora, pasmem, depois que caçaram a Dona Ilzete, fizeram um projeto de lei na Câmara, modificando a lei dizendo que os cargos eram de nomeação do prefeito. Ou seja, são incongruências que trazem desabono para as pessoas, e logo em seguida eles fazem uma lei que diz que os cargos são de nomeação livre do prefeito. Ou seja, a Dona Ilzete foi caçada por nada. Essa é a situação, mas é o jogo político, né? E, doutor Celso, você tocou num assunto muito importante que a gente também tem acompanhado nos últimos dias, aí nas redes sociais, e eu que acompanho algumas sessões na Câmara dos Vereadores, acerca desse processo de cassação que a vereadora Edna Belino está enfrentando. E a minha pergunta ao senhor como é que o senhor vê o caminhar dessa denúncia? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu tive acesso à denúncia e li a denúncia,
E a denúncia, ela não tem justa causa, porque o que a Edna fez não é falta do decoro. A falta do decoro propriamente dita, para se conceituar o que é a falta do decoro, é o comportamento do vereador em desacordo com o cargo que ocupa. E a Edna, o que era que ela estava fazendo? Fiscalizando. Nós não podemos viver num município de exceção, onde as pessoas não podem fazer oposição, não podem ter opinião política a respeito de um determinado assunto. Se eu lhe contar uma coisa, talvez você vai ficar atônito e pasmo, como eu fiquei. Todos esses documentos que eu tenho recebido são pessoas que eu nem conheço, são pessoas que fazem parte da administração. Como é que eu ia ter acesso aos extratos da conta do Fundeb aqui de Tururu? Como era que eu ia saber que aquela empresa de cartões é ligada ao Banco Master? Ou seja, talvez, como eu não sabia, talvez o prefeito também não soubesse, mas agora está sabendo o que é que ele devia fazer. Rescindir o contrato. Por quê? Porque ninguém, Taylor, tem uma placa na testa dizendo eu sou marginal, eu sou corrupto, não. Então eu tenho certeza que o prefeito também não sabia que essa empresa é ligada ao Grupo Master e é ligada a uma fraude milionária que veio a trazer um colapso financeiro muito grande para o sistema de previdência da União, lesando diversas pessoas. Então, o prefeito deveria o quê? Abrir um procedimento e rescindir o contrato, não só ter essa empresa que presta esse serviço. Você entendeu? Então, eu acho que as coisas têm que ser moldadas dessa forma. A fogo, e a ferro e a fogo, nós não conseguimos resolver os problemas da população. Nós conseguimos resolver os problemas da população quando nós admitimos que erramos. Eu errei, eu sou humano. Eu afirmei que a esposa do vereador Glaucio, do presidente da Câmara Glaucio, era ouvidora, a dona Vânia, da Secretaria de Saúde, não era. Ela era ouvidora, ela era secretária. A ouvidoria é um cargo que se equipara a um secretário municipal, então ela era responsável pela ouvidoria de todo o município, inclusive da secretaria que é a doutora Rebeca, não é? A doutora Rebeca Isso. É, no caso, a secretária de saúde. Pedi desculpas. Por quê? Porque eu errei. Quando eu erro, eu peço desculpa porque eu fui criado assim, foi a educação que me forjou, foi essa, através do meu pai. O senhor já, como o senhor já disse, o senhor tem recebido algumas denúncias até de pessoas, né, propriamente dentro da gestão. E doutor, deixa eu lhe fazer aqui uma pergunta. Quando existem suspeitas de irregularidades em uma gestão pública, quais são os caminhos que devem ser tomados? Os caminhos que devem ser tomados, o primeiro caminho, você vai ter que aquilatar toda aquela documentação que chegou para você. Você vai ao portal da transparência e faz um levantamento do que existe de real, de palpável, de concreto em cima daquela documentação que você recebeu. Segundo lugar, você tem que procurar os órgãos de controle. Quais são os órgãos de controle? Os órgãos de controle que estão avizinhados ao município, mais próximos ao município, tratando-se de verba federal, Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União. Com relação à situação local, Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal, quando trata-se de malversação do dinheiro público federal, e, no caso, é o Ministério Público Estadual para dirimir todas aquelas questões que sejam de interesse local e sejam levados à denúncia através do Ministério Público. São esses os órgãos de controle. E isso eu estou advogando para município há muitos anos já. E isso a gente sabe como é que começa. Como termina, ninguém sabe. A gente vê aí prefeito sendo afastado, a gente vê, não só aqui no Ceará, em outros estados, prefeito sendo afastado. Ainda anteontem foi julgado o governador do Rio de Janeiro, Marcelo Castro, salvo engano, o nome é esse,
e foi decretado inelegível. Eu acho até que ele tinha renunciado para ser candidato a senador pelo estado da Guanabara, quer dizer, pelo estado do Rio de Janeiro. Então, não vai poder ser candidato porque é inelegível. Então, é um conjunto de fatores com relação a essas denúncias que o povo tem todo o direito de denunciar. Agora, as pessoas, o Taylor, têm medo de denunciar. Tem medo de denunciar através de represálias, porque aqui no Tururu existe aqui um grupo de pessoas que não tem o que fazer, ao invés de ajudar o prefeito nessa empreitada dessa administração, porque não é fácil, é complicado, administrar é complicado. Eu mesmo não tenho jeito, a política não tem jeito para a administração pública. O meu ramo do direito trabalho com administração pública também, mas do lado de cá, do lado de lá, eu não piso, eu não tenho jeito para política, eu não sou político, e é por isso que as pessoas ficam perguntando se eu sou candidato. Eu não sei de onde tiraram isso. Eu acho que nem filiação partidária eu tenho, eu acho que não sei, eu não lembro. Mas não sou candidato a nada, sou candidato a ser feliz. Doutor Celso, a vereadora Edna, ela recebeu uma denúncia, né? Ela foi denunciada, essa é a palavra, por 3 cidadãs, mulheres tururuenses, que usando o seu direito de livre expressão. E a pergunta que fica para o senhor hoje, para que todos aí que nos acompanham, que nos seguem através da nossa página, e todos os munícipes, cidadãos tururuenses que votam no Tururu, têm seu título legalmente tururuense, qualquer cidadão ele pode exercer de uma fiscalização em algum órgão público dentro do nosso município? Qualquer cidadão pode ter acesso ao portal da transparência, pode ter acesso ao portal da transparência do município, o qual eu procurei, e é um portal que não atende às necessidades básicas da lei da transparência, porque lá você não consegue navegar dentro da administração para ver orçamento, para ver despesas, você entendeu? Então, o que é que acontece? Essas pessoas têm todo o direito de fazer denúncia com relação a essas 3 mulheres, foram 3, né? Que entraram com a denúncia. Essa denúncia ela é fundamentada no Decreto-Lei 201/67, é um decreto da época da ditadura, mas foi absorvido pela Constituição de 88. Então, essa absorção trouxe o Decreto-Lei de novo à voga para ser utilizado na cassação de prefeitos e na cassação de vereadores. E o artigo 5º, salvo engano, até porque esse decreto ele determina o que é crime de responsabilidade e os crimes que são de competência do judiciário. Os crimes de responsabilidade são aqueles que afetam de forma direta o andamento normal da administração, como a malversação do dinheiro público, como corrupção e violações aos princípios da administração. Então, essas 3 moças que entraram com essa representação, apesar de sabermos que é uma conotação política, nada mais fizeram do que o exercício de um direito. Tinham o direito de fazer isso, fizeram, da forma como tramitou na Câmara de Vereadores, violou o direito da vereadora. Ao meu sentir, sinceramente, eu vi a denúncia, não tem justa causa, porque estão querendo caçar a vereadora por quebra do decoro. E a quebra do decoro é aquele comportamento diferente do cargo que ocupa. É você não tomar as medidas, não ter o comportamento até com relação aos seus atos sociais compatível com o cargo de vereadora. A vereadora Edna, ela está sendo caçada porque, na realidade, aliás, sofreu essa denúncia, tem esse processo de impeachment, que no momento está paralisado, suspenso todos os atos, em face de uma ordem judicial do juízo de Uruburetama, por conta de violação ao devido processo legal. Dessa decisão, a Câmara interpôs um recurso, que é o agravo de instrumento, para dar efeito suspensivo a esse despacho, de suspender os efeitos do impeachment, do processo, e esse processo encontra-se hoje aguardando
distribuição no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Vai ser distribuído, a relatoria vai ser confiada a um desembargador ou uma desembargadora da turma civil que avaliará se aquele agravo de instrumento ele preenche os pré-requisitos necessários para suspender os efeitos da decisão deferida pelo juízo. No caso, o juízo é a comarca, mas na realidade foi uma juíza que deferiu o pedido. E eu li o despacho muito bem lançado, muito bem articulado. O juiz escreve muito bem. Doutor Celso, mediante tudo que o senhor tem visto, analisado, que o senhor tem recebido, hoje, o senhor vê alguma possível irregularidade na gestão do seu Alinaldo Monteiro? Existem indícios. Existem indícios de irregularidade. Indícios. Eu fiz uma denúncia a respeito do Márcio René. O Márcio René é um cara aqui que todo mundo conhece. Não é que o Monteirinho está se envolvendo com gente daquela estilo. Monteiro nomeou o Márcio René assessor junto ao próprio gabinete do prefeito. É um direito dele, sem problemas. Agora, todo mundo sabe quem é o Márcio René. E sabe que o Márcio René não mora em Tururu. Entendeu? Ele exonerou o Márcio René. Eu falei que tinha um indício. E o Márcio René, como não mora aqui, eu falei que tinha um indício de irregularidade. Ocorre que o prefeito exonerou o Márcio René. Estão me acusando de fake news. Vamos aos pontos, repare. Se existe uma exoneração, existiu, obviamente, uma nomeação. Se existiu uma nomeação, era para existir uma contraprestação. Não houve essa contraprestação. Ninguém viu esse rapaz aqui trabalhando em canto nenhum. Agora essas coisas chegam para mim, não sou eu que estou atrás disso não, porque eu sou um homem ocupado. Na realidade, chegam para mim. Você quer um exemplo? Hoje eu acordei aqui cedo, eu acordo cedo. Quando eu acordei, que peguei o celular, existiu uma denúncia aqui gravíssima. Secretaria de Educação, prefeito. Secretaria de Saúde, prefeito. Existem pessoas que exercem cargos em comissão. O cargo em comissão é um cargo de dedicação exclusiva. E essas pessoas, no mesmo horário, Monteirinho, estão trabalhando na prefeitura de Itapipoca. Eu tenho como comprovar isso porque chegou para mim aqui, eu chequei. Eu vou dizer o nome só de uma servidora. Rosana. Acho que é Rosana da Saúde. Entendeu? Não trabalha, todo mundo sabe. Agora, isso é uma situação que eu estou dizendo isso aqui, as pessoas acham ruim. O que era para o Monteiro fazer? Abrir um procedimento administrativo para saber se existe isso. O município entrar com ação para ser ressarcido dos valores que foram pagos sem essas pessoas trabalharem. Porque o onipresente e onipotente, meu caro, só existe Deus. Essas pessoas não podem tê-lo. Está em Tururu e Itapipoca, ao mesmo tempo, prestando serviço. Isso é óbvio, eu não estou aqui vilipendiando, eu não estou aqui perseguindo. Eu estou dizendo aqui o que chegou para mim, eu chequei. Aí, é fake news. Se é fake news, então pronto. Na hora que chegar as notificações para vocês apresentarem as defesas, vocês digam isso para o promotor. É só dizer isso para o promotor. Eu fiz essa denúncia do Márcio René. O Márcio René entra aqui no meu celular e começa a me esculhambar. Você sabe o que é que eu digo para ele? Deus ilumine o seu dia e Deus lhe proteja no dia de hoje. Nunca mais, eu acho que Deus iluminou ele viu que eu sou um experiente, rapaz. Eu não sou menino, Então o que é que acontece? Chamam de fake news. Aí vai um empresário como o Jean, rapaz, esculhambar comigo, com o Cauã, com o Gundim, que até um dia desses eram amigos. Jean, política passa, deixa isso pra lá, cara. Deixa isso pra lá, não vai. Aí vem o irmão do Jean, que eu nem conheço, um tal de Charles Móveis, ameaçando a gente. Eu não tenho medo de ninguém aqui. Estou aqui na minha casa. Se esse Charles Móveis quiser vir aqui, venha. Será muito bem-vindo, viu, Charles? Pode vir. Doutor Celso, a gente... Faça o que você quiser. Agora,
A gente queria Eu aqui eu não tô à toa, viu, Charles Moura? Pode vir, agora venha seguro. A gente queria aqui abrir um espaço aqui para você que está aí acompanhando a live. Se você quiser fazer alguma pergunta ao Dr. Celso, fique à vontade, nós vamos abrir esse espaço. Mas antes, Mas agora eu queria só complementar essa situação, por quê? Porque, inclusive, a administração, a gestão, soltou uma nota apócrifa. Uma nota sem assinatura. É como se fosse um documento jogado ao vento. E ninguém tem a responsabilidade. Tem o nome da cabeçalha da prefeitura, mas não está assinado por ninguém. Aí, vou deixar aqui um espaçozinho para você que está em casa fazer uma pergunta ao Dr. Celso, mas eu quero fazer uma pergunta difícil para o senhor. Pode fazer que eu respondo sem problema nenhum. O senhor foi um dos grandes apoiadores do saudoso Nonato Marinho. Era muito meu amigo. E que a própria população eleitoral do nossos municípios dizem que na gestão do Nonato Marinho foi uma gestão boa, bastante podemos dizer, foi bastante coerente. Aí ele ajudou muita gente, assim são os relatos de quem gosta dele. Eu costumo dizer que aqui tiveram 3 grandes prefeitos que eu conheci. Um foi o Nonato Marinho. O Nonato fez muita obra, era uma prefeitura que vivia muito saudável financeiramente. Onde ele chegava, ele dizia isso. Ele tinha um orgulho danado. De onde chegava, ele puxava do bolso os extratos e dizia: oi, Celso, tu sabe de nada, Celso, oi, E a outra, e de igual forma, não está mais entre nós, é a Dona Fátima, que eu tinha um respeito muito grande por ela. A Dona Fátima, talvez você não saiba disso, a Dona Fátima abriu mão de qualquer outro tipo de obra na administração do governador da época, quando ela era prefeita, em troca dessa estrada. Ou seja, é muita coragem de uma prefeita. Você sabia que de Tururu para cá, quando a estrada não estava boa, nós passávamos até 1 hora para chegar aqui. Então a Dona Fátima abriu mão, eu sei disso porque eu sei disso, abriu mão de qualquer outro tipo de obra. Chegou para o governador e disse: eu quero essa obra aqui e eu vou esquecer com relação a fazer qualquer outro tipo de obra. E o outro foi o Zé Guilherme. O Zé Guilherme é muito empreendedor, foi um grande administrador. Inclusive, eu acho até que o Monteiro deveria aproveitar mais a experiência do Zé Guilherme. O Zé Guilherme foi prefeito por 2 vezes, a mulher foi prefeita 1 vez, entendeu? E deveria, sim, por que não, aproveitar a experiência do Zé Guilherme. O Zé Guilherme é um homem que tem uma vasta experiência na administração pública. Eu acho que o Zé Guilherme também somou muito na campanha do Monteirinho. Fizeram um dueto campeão, né? Ganharam a eleição bem, né? E deveria ser aproveitado. Por que não? Entendeu? Então, justamente essa é a pergunta, doutor Celso. Equiparando a gestão do Nonato Marinho, que, como o senhor mesmo disse, o senhor, juntamente com o Elinaldo, chegaram juntos. Chegamos juntos. O Elinaldo chegou até a ser vice do Nonato? Não. O Monteirinho foi vice do Loilson Barroso, a quem eu tenho uma grande admiração. Olha, o povo do Tururu perdeu, porque o Loilson ia ser um grande prefeito. É um homem sério, era um homem que tinha muita vontade de ajudar o Tururu, mas sozinho, ele não tinha aquele grupo, ele não se articulava. Ele era um político, apesar de conhecido, de respeitado, mas era um político, na acepção da palavra, para fazer a política verde. Agora, eu não sei porquê, eu queria ter visto o Loilson prefeito daqui, porque ele ia fazer uma boa administração. Onde eu chego, eu digo isso. E equiparando ao saudoso Nonato e a gestão hoje do Elinaldo Monteiro, o que é que o senhor acha? O senhor vê que o Elinaldo hoje ele pode fazer uma possível gestão melhor do que a do Nonato? Tem tudo. Você quer saber para o Elinaldo ser o melhor prefeito de Tururu? Se afastar dessa coisa que tem aí, rapaz. Eu até sei como é. No café da manhã chega fofoca para o Elinaldo, chega fofoca para a dona Andréa.
As pessoas acham bom plantar situações na casa do prefeito. E ele absorve. O Monteiro é um cara decente. Onde eu chego eu digo isso. É um homem que tem um coração maior do que o corpo. É um homem de caminhada junto com a esposa. Tem uma família equilibrada. É um homem sério e honrado. Agora, porque ele tem essas qualidades, não quer dizer que ele não tenha pecado na administração. São duas situações que não dá para comparar. Por quê? Porque o Nonato, na realidade, veio a ser prefeito depois de já bastante experimentado no legislativo e trabalhando com o município. O Nonato, eu não sei se você sabia, se ele prestava serviço aos municípios. Você entendeu? Então, são duas situações diferentes. Eu posso comparar o Monteirinho com a Donizete. Por quê? Porque eram verdes na política, né? E a Donizete foi interrompida a administração por uma dissolução de continuidade. A Donizete estava para fazer aqui uma obra e se ela tivesse feito essa obra, não deu tempo porque foi cassada. Eu não sei se você sabe disso. Mas a Donizete, na época, já estava com 90% assegurado a água do açude de Gameleira, um adutor aqui para Semoaba. Você entendeu? Era uma obra importante, muito relevante. Então, foi isso que aconteceu. As pessoas que não são políticas, que se jogam numa eleição, ganham a eleição, e para administrar é difícil, administrar é muito complicado. Você tem um orçamento na sua casa, para administrar às vezes dá problema. Avalie, você tem uma prefeitura como essa de Tururu, que deve ter mais de 80 contas correntes. Cada convênio é uma conta. É por isso que a administração é descentralizada. Mas eu quero lhe dizer o seguinte, sabe, Taylor? Até para os ouvintes aí do Tururu na mídia, eu não persigo ninguém. Eu estou fazendo aqui para o bem do prefeito. Por mais que os vereadores achem ruim, mas o que eu estou fazendo aqui é para o bem do prefeito. Eu estou livrando o prefeito de uma série de situações. Por quê? Porque quem avisa, meu amigo é. Eu estou avisando. O prefeito não pode ficar refém dessa Câmara. Você viu o recado do povo? Vários vereadores que participaram da cassação da prefeita não foram reeleitos. O Glaucio foi reeleito por um peso financeiro que eu acho que nem ele sabe, nem sei se compensou. Mas é o presidente da Câmara e é o presidente da Câmara e o representante do colegiado. A gente temos algumas perguntas aqui, tem até uma pergunta aqui do amigo Luan. Certo. Mas antes de eu entrar aqui nas perguntas, deixa eu lhe perguntar aqui outra coisa. O Luan não é tratorista. O pessoal viu, Luan, estão dizendo aí que tu é tratorista, que tu tá com os tratores do município guardado na tua casa, mas me disseram que não. E a pergunta é, hoje nós sabemos que o prefeito da cidade, ele tem uma bancada forte na Câmara dos Vereadores, né? Tem não. Essa bancada, ela é artificial. Essa é a pergunta. Na sua opinião, o senhor acha que o Erinaldo ele pode ser, no decorrer desse mandato, ser cassado? Você quer saber o que é que vai acontecer? Eu vou lhe falar o que é que vai acontecer. Eu digo isso todos os dias porque eu não sou menino. Se o Glaucio, o grande sonho do Glaucio é ser prefeito do Tururu, é um sonho legítimo. Por quê? Porque ele é político, já foi reeleito vereador, tem serviço prestado, para ter serviço prestado, né? É presidente da Câmara. Então, no Legislativo não tem mais para onde o Glaucio ir. Quer ser prefeito. É legítimo? Claro que é legítimo. Agora, o que é que acontece? Da forma como o Glaucio está pensando em fazer, não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Porque se o Monteiro reeleger o Glaucio presidente da Câmara, aí ele vai ter um problema muito sério. Por quê? Primeiro, acredito eu que vai violar um acordo, porque pelo que me disseram, tem um acordo aí para os outros 2 anos úteis ser de outra pessoa. Entendeu? E segundo, vai ficar bem massificado a situação da eleição para prefeito. No dia que o Glaucio for reeleito presidente da Câmara, ele já começa a pré-campanha. E pode até vir a caçar o prefeito. Eu lhe digo isso sem um pingo de medo. Sem um pingo de medo. E essa maioria que hoje o prefeito tem na Câmara,
é uma maioria artificial. Na hora que o prefeito disser, rapaz, vamos fazer um concurso público, eu vou ter que demitir todo mundo, os vereadores automaticamente vão ficar contra o prefeito. Nós estamos falando de cassação. Isso. Então a pergunta do Luan é, na época que a dona Ilzete foi cassada, o senhor estava fora do Brasil? Não estava fora do Brasil. Não estava fora do Brasil. Se você for ver, eu estava aqui, no Tururu. Estava fora do Brasil não, Luan. Isso aí foi o Glaucio que se atrapalhou. E na realidade ele nem se atrapalhou. É porque eu queria, Glaucio, ganhar tempo. E cheguei para ti para adiar uma sessão dizendo que ia viajar, mas não viajei não. Fiquei aqui. E mandar aí um abraço pro meu amigo Nenê Barroso, que está aí ao vivo com a gente. E mais uma pergunta do Presidente Luan. Nenê Barroso, um abraço. Doutor, o senhor disse que ia rasgar o seu diploma, caso a Ilzete não voltasse. O senhor rasgou? Eu não rasguei porque eu não disse isso. Até porque se eu rasgasse o diploma eu continuava sendo advogado. Mas não, Luan, não rasguei o diploma, não vou rasgar. Eu dou comida à minha família através desse diploma e eu não disse isso não. Como também não disse que ia dar um carro ao Glaucio. Isso é tudo... Pessoal, isso é correr de política. Vocês não podem levar o ferro e a fogo. Por quê? Porque daqui a pouco é todo mundo fazendo política de novo, em grupos diferentes e tudo, e tudo passa. O Charlie Chaplin dizia, rapaz, até o sofrimento da gente não é para sempre, tudo passa. Não... Joanildo está fazendo uma pergunta. Eu acho que essa pergunta não é direcionada diretamente para o senhor, mas sim para a gestão. Cadê a ponte do Serrotinho? E eu faço uma pergunta ao senhor. O senhor, na sua concepção, o senhor acha que essa ponte sai algum dia? Olha, depende muito da desenvoltura do prefeito. Hoje o prefeito, ele é, salvo engano, não sei, eu acho que o prefeito hoje ele é oposição ao governo do estado. E ele aí vai pegar aí, eu acredito que 2 anos aí, se confirmarem as pesquisas, o Ciro ganha a eleição, eu acho que ele vai votar no Ciro, até porque o deputado federal, que é o meu amigo Danilo Forte, e o deputado estadual, que é o Felipe Mota, muito bem articulado, e são os homens de frente da campanha do Ciro Gomes, eu acredito que ele tem tudo para cumprir o plano de governo dele, entendeu? Com as obras que prometeu ao povo. Agora vai ter que ter desenvoltura política, vai ter que ter musculatura política com voto aqui no município, o que eu acho que não vai ter. Vou dizer por quê. Cada vereador, Taylor, tem um candidato a deputado estadual e federal. Cada vereador tem um candidato a deputado federal e estadual. Como é que o prefeito... É por isso que eu digo que essa maioria do prefeito na Câmara ela é artificial. Por quê? Porque o que era para acontecer? Era para o prefeito unir o grupo e dizer, pessoal, vamos estourar de voto aqui por nossos deputados. Por quê? Porque se nós estourarmos de voto aqui por nossos deputados, nós vamos ter como chegar e exigir dos deputados, exigir do governador se eleito, se confirmar, e exigir dos senadores se eleitos se confirmarem, melhorias para o povo de Tururu. Mas não. Cada vereador tem um deputado em desacordo com os candidatos do prefeito. O que eu acho errado também são pessoas que têm um quião na administração, no caso aí, eu não vou mais citar nomes que já está muito batido, e utilizar a administração para puxar voto para o seu candidato e não para o prefeito. Eu realmente eu não sei como é que o Monteirinho vai lidar com esse tipo de situação, mas é como eu lhe disse, é um cara extremamente inteligente, tem uma esposa muito inteligente e muito sagaz, então eu acredito que eles vão para esse embate, porque, Taylor, ninguém chega na cadeira de prefeito, ou do município de Tururu, ou de outro município sendo besta, não chega, entendeu? Então, para se chegar aí, para o Monteiro chegar aí, ele teve que se articular. Se articulou, ganhou a eleição, e hoje é o prefeito, então ele vai ter que mostrar musculatura política. A musculatura política se resume a voto. Agora, deixa eu lhe dizer, hoje, um dos deputados que o Elinaldo apoia, estadual, nós sabemos que é o Felipe Mota. E o Felipe Mota, ele é a oposição do governo do estado hoje, no caso do governador Elmano.
Mas se eu lhe disser que o Erinaldo ele apoia o governador, então como é que o senhor vê... quer dizer que ele vota na reeleição do governador. Isso. Então está faltando articulação, está faltando reconhecimento do governo para com o prefeito de Tururu, que não traz as obras. Quando eu digo, prefeito, você não fez uma obra de vulto, é para ele correr atrás, porque precisa, cara. A população aqui de Tururu é uma população que precisa da prestação de serviço do município. Você entendeu? O que acontece? Tem uma região aqui que o nome é Mulungu. Olha, eu entrei em 2 casas lá que 2 senhoras, vizinhas, choraram. Porque só abrem um posto de saúde, eu não sei hoje como é que está. Hoje está funcionando. Graças a Deus, porque o povo ali, parabéns, viu, Alinaldo? Em abrir aí esse posto de saúde aí do Mulungu, que o pessoal lá realmente precisa muito mesmo. Então eles se maldiziam muito por conta disso, porque eles se diziam esquecidos pelas administrações. Hoje ele apoia o governador do estado, segundo as informações, e o que a gente pode perceber através das postagens, porque o governador do estado tem dado essas obras, né? Nós temos hoje a obra da creche, né, que é o SEI, temos também a escola técnica na Semuaba, aqui na Semuaba, e também um possível estádio que a população, ainda mais a população desportiva do nosso Tururu, anseia por esse estádio, que é um sonho desde a época que o campo era no campo e por falar em estádio, eu queria mandar aqui um abraço e parabéns aí pro time de Tururu, que se sagrou campeão, né, da região, Isso, da região campeão intermunicipal, do Vale do Curu, né? Isso. Intermunicipal. Parabéns aí pros jogadores, para a comissão. Vamos responder mais perguntas aqui, doutor Celso, para a gente caminhar para encerrar. Do meu amigo Clébio Melo. Por que você abandonou a Eusete, chamando ele... Por que você abandonou a Eusete? Aí estão lhe chamando de água de salsicha. Água de salsicha, pessoal. Aí ele tá perguntando se o senhor está se sentindo desrespeitado com isso. Tô nada, é brincadeira dos meninos no grupo, rapaz. Isso é o Albin, rapaz, com saco. Rapaz, agora ficou bonito. Foi um desenho animado que fizeram. Eu não me sinto desrespeitado. Quem sou eu para me sentir desrespeitado num grupo de brincadeira, pessoal? Eu não me sinto desrespeitado outra coisa. Eu tenho o maior respeito do mundo pela Dona Eusete, não abandonei ela não. Agora a Dona Eusete, como foi caçada, e demorou, as pessoas talvez não saibam disso, demorou a se manifestar no sentido figurado de nós termos um candidato. Porque se o Nonato não tivesse falecido, o Nonato teria sido candidato. O Nonato, com conta teria sido candidato. Eu sei o que eu estou lhe dizendo. E a lei da ficha limpa mudou e diz o seguinte: você só fica inelegível se a desaprovação das suas contas ocasionar prejuízo ao erário. Então o Nonato não causou prejuízo nenhum ao erário. Então, ao meu sentir, seria muito fácil ele ser emplacado como candidato, certo? Então o que foi que aconteceu? Eu fui procurado por um grupo de amigos e naquela ocasião resolveram lançar um candidato, o Xande, e eu apoiei o Xande, e na vice tinha dificuldade para equacionar, e acabei por lançar. Eu não. Lançaram, no caso, a Cleo na vice do Xande, e fomos para a eleição. Foi uma experiência válida. O grupo aí tirou, acho, mais de 3 mil votos. Muito voto. E depois da eleição, 2 dias depois, eu vi nos grupos aí pessoas dizendo: o Celso se vendeu, eu vou me vender para quê? Eu não tenho um voto, meu amigo. Quem é que quer comprar o Celso? Primeiro, o Celso não se vende. Porque a educação que eu tive, Taylor, era o seguinte: meu filho se acaba na peça, mas não se vende no retalho. É assim que eu sou, é por isso que eu sou autêntico. Às vezes as pessoas acham ruim porque eu sou muito sincero, mas a minha sinceridade vem com o fim mais de ajudar do que de prejudicar. Jonas, advogado porta de cadeia. Jonas, você talvez não me conheça. Eu estou meu escritório aqui está entre os 10 do meu ramo, com toda certeza. E para ser bem sincero, se você entrar aí no PJE ou no ESAG, você vai ver que eu nunca acompanhei um inquérito policial. Aliás, acompanhei, mas na Procap quando era prefeito, ou então na GAECO. Quando era o prefeito, era o investigado. E você falar advogado de porta de cadeia, eu quero lhe dizer que são os advogados mais bem remunerados que existem, são esses aí que você está denegrindo. Eu não sei qual é a sua formação,
Mas eu espero que você tenha uma formação que aprenda, no caso, a respeitar essas pessoas que por trás de cada advogado de porta de cadeia, que não é o meu caso, e eu respeito todos os operários do direito, existe uma família, existe um pai de família. E você dizendo isso, você não me abala em nada. Eu não sou. Antônio Pereira, essa pergunta vai para a gestão, né? Cadê as estradas do sítio Paraguai? Aí eu vou deixar para a gestão responder. Falar no sítio Paraguai, eu tenho um amigo lá, que eu tenho uma admiração muito profunda por ele, por toda a família, que é o Zé Edilson. E coincidentemente eu cheguei lá e disse: rapaz, que dificuldade para chegar aqui. Ele disse: Celso, quem vai ter que fazer essa roçagem aí somos nós. Eu digo: rapaz, porque aqui não junta aqui a associação, forma comissão e é demais também. Medeiros, o que você acha da candidatura do Ciro Gomes? Ele leva no primeiro turno? Medeiros, eu sou suspeito a falar do Ciro Gomes porque é um político que eu respeito muito, tenho como amigo. Esteve aqui na minha casa durante essa campanha, conversei muito com ele, inclusive. Está sendo marcada uma reunião com o Ciro esses dias. E eu acho o seguinte: a pesquisa, Medeiros, ela reflete o momento, daquele momento. Então, tem muita coisa para se fazer, muita coisa para correr, muita água para correr debaixo da ponte. Não existe eleição ganha, mas ele disputa bem, é um homem extremamente inteligente, é um homem que hoje já está com uma certa idade, bastante experimentado, um homem sério, por onde passou, se destacou nos cargos que ocupou, como ministro da reintegração, deu margem aí a esse canal do Rio São Francisco. E vocês que são mais jovens talvez não saibam, o Medeiros, eu não sei a tua idade, mas o Ciro construiu um rio naquela época que estava colapsando o sistema de abastecimento de água em Fortaleza. O Ciro estava despachando como governador de um acampamento da construtora. O Ciro construiu, acho que em 90 dias, um rio, um canal que trouxe água do Oroz para Fortaleza. Ele tem todo a minha admiração, não só ele, como o senador Cid, como o prefeito Ivo, como a deputada Lia Gomes, porque são pessoas que foram muito bem nascidas e são pessoas que não utilizaram os cargos que ocupam ou ocuparam para enriquecer. Agora, isso aqui é muito importante, doutor. Isso aqui é até um tipo de uma denúncia, não sei, o senhor é que entende. A Antônia Pinto, sobre o seguro safra, o povo pagou os boletos e estão esperando o pagamento. Pessoal, eu segunda-feira tive que ir na Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Ceará para tirar uma inadimplência de um município que eu sou advogado. Uma determinada pessoa, uma moça, me fez essa pergunta e eu disse para ela: olha, eu estou indo, eu vou ver. Eu cheguei, porque pessoal, a gente tem que lidar com a verdade. Eu cheguei na secretaria e perguntei com relação ao seguro safra de Tururu. Me confirmaram que o cadastro do município está ativo e que foram recolhidos valores e que esse pagamento do seguro safra era para ter se iniciado no dia 18 de março agora. Então acredito eu que esse seguro safra vai ser pago, porque eu estive lá em loco e foi essa a apuração que eu vi, eu tive a informação. Vamos responder só mais essas duas, doutor. Paulo Costa, calçamento mais um ano e esburacado. Não temos prefeito. O que é que o senhor diz disso? Olha, o que eu digo para o Monteirinho, o que eu digo nos vídeos que eu faço aqui, não é denigrir na imagem. É um munícipe que está se sentindo ausente da prestação de serviço do município. Então o Monteiro não tem que ter raiva do Paulo Costa, não tem que ter raiva de ninguém, tem que ir lá e resolver o problema. Uma das coisas que desgastou bastante o prefeito foi uma perseguição empreendida em cima de uma vereadora que estava fazendo oposição. Como eu disse, eu tive acesso à representação que entraram contra a vereadora Edna, e a representação diz respeito a uma quebra do decoro. Como é que a vereadora recebe uma procuração do povo, a utilizar essa procuração durante 4 anos e não vai fiscalizar?
ela apenas estava fazendo a fiscalização normal, indicando, inclusive fiscalização essa feita com o maior respeito, eu vi, entendeu? E agora entraram com a representação para caçar a vereadora por isso. É o que eu digo, nós não podemos estar perseguindo mulheres. As mulheres estão aos poucos ganhando um espaço que já era para ser delas, mulheres. Já tivemos mulheres prefeitas de Tururu, já tivemos mulher presidente do Brasil, tivemos mulher governadora do Ceará, temos uma bancada de mulher ativa. Eu acho até que no Congresso Nacional, que eu acompanho de perto, eu acho as mulheres mais ativas, com um mandato mais ativo do que os homens. Principalmente por conta da forma de discussão, que a mulher é muito sincera e o homem é mais matreiro. Então eu acho que nós temos é que proteger o mandato das mulheres. É um absurdo, 3 mulheres. Eu acho que essas meninas aí não sabem nem o que é assinar. Eu não tenho inimizade com ninguém não, pessoal, vocês não podem querer colar essa pencha, porque não vai colar. Eu não falo, Clébio, né? Clébio, eu não falo mal do Jean Cantinho, não. De forma nenhuma, tenha respeito, o Jean tem uma história de vida e merece um grande respeito. Hoje é um empresário de sucesso, saiu aqui do Tururu para ser um empresário de sucesso. Por que eu vou falar do Jean? Doutor Celso, e para a gente finalizar, qual é a mensagem hoje que o senhor deixa para os munícipes daqui de Tururu? Eu vou deixar uma mensagem hoje muito acalorada, primeiro, para o povo de Tururu, para fiscalizar, porque esse dinheiro que é gasto aí é um dinheiro que é nosso. Eu digo nosso porque eu pago imposto aqui no Tururu. Então é um dinheiro nosso. Tem que fiscalizar. Agora também temos que reconhecer quando a administração acerta. Então são duas coisas que têm que ser bastante aclaradas. Hoje eu faço parte de um grupo político, capitaneado aí pelo Júnior e pela Betinha, mas a gente faz uma oposição responsável. A gente faz uma oposição com responsabilidade. O que eu tenho feito apresentando essas denúncias, eu apresento as denúncias e mostro os documentos, entendeu? E quando eu erro, eu peço desculpas. Então, eu acho que é uma situação que tem que ser absorvida pelo Estado Democrático de Direito e pela própria democracia. E eu queria também deixar um abraço aqui a todas as mulheres do Tururu, em nome da vereadora Edna, que tem sido uma grande defensora das mulheres do Tururu. Mulheres de Tururu, na hora do voto, vejam em quem está votando, veja o que estão fazendo com as mulheres do Tururu, a falta de respeito que estão fazendo com o mandato da vereadora Edna. Eu queria deixar esse abraço e dizer aqui, ô Taylor, agradecer também a audiência aí do Tururu na mídia e dizer aqui que foi um prazer lhe receber aqui na minha casa e volte quantas vezes quiser. Queria também agradecer as perguntas feitas pelo pessoal aí que está assistindo a live e dizer que um bom fim de semana para todos, que está se avizinhando o fim de semana, e que Deus ilumine a todos nós para que todos nós procuremos o caminho mais difícil da felicidade, porque esse caminho que nos leva realmente ao verdadeiro acerto na vida. Um abraço a todos, muito obrigado e um abraço, pessoal do Tururu. Doutor Celso, eu que agradeço por ter recebido a nossa equipe aqui na sua casa, ter aceitado o convite de participar desse bate-papo caloroso. Foi bom entrevistar o senhor e aprender, né? Que a gente, entrevistando um advogado, uma pessoa como o senhor, a gente aprende muita coisa. Mas eu queria que também o povo ficasse sabendo que eu não estou correndo atrás de denúncia, não é o povo. Os próprios servidores do município que ficam me mandando como era que eu ia ter acesso a 3 atestados médicos. Esses atestados foram falsificados. Como era que eu ia ter acesso? Como era que eu ia saber que o cara que foi beneficiado desses atestados mora em Caucaia? Eu não tenho como saber disso. Primeiro, eu não tenho tempo, entendeu? Como era que eu ia ter acesso aos extratos do Fundeb? Existe uma coisa grave. Existe o pagamento dessa empresa de cartões ligada ao banco do Vocaro,
mas só porque no portal da transparência não existe esse pagamento. Existe no extrato do Fundeb. Se eu tiver errado, me perdoe, mas eu não achei, não vi. Entendeu? Então o que é que acontece? Nós estamos aqui exatamente para procurar melhoras para o município. Apesar de eu não ser político, eu estou dando a minha contribuição. O que eu vejo de errado eu denuncio, o que eu vejo de certo eu elogio. É assim que deve funcionar. E nós agradecemos a cada um de vocês que acompanhou aqui através da Tururu na Mídia, bate-papo com o Dr. Celso. Você que ainda não nos segue, passa a seguir. E se quiser patrocinar nossa página, é só falar com a gente, Dr. Celso. Outra coisa, como eu estava dizendo, pessoal, daqui a pouco eu vou ter que fazer outra denúncia, que chegou aqui, me perdoe, prefeito, mas isso é para resolver o problema da sua administração. Forte abraço, gente. Prazer, Dr. Celso. Um abraço.